Fala aí galera do Batutinhas, que é o Bag de novo. Ah, bom, queria falar hoje sobre o Pentalavalum, que acho que a maioria de vocês já sabem, é a minha estratégia favorita para CV9. Eu acho que nessa última guerra teve alguns exemplos legais, o Okida fez alguns ataques muito bons de Pentalavalum, e eu queria analisar um pouco essa estratégia para quem seja interessado em começar a fazer os ataques de Pentalavalum, quais são os cuidados, quais são as análises que têm que ser feitas antes de fazer um ataque de Pentalavalum, beleza? Bom, começando pela guerra que a gente teve agora, teve um ataque que eu fiz no 10, na verdade foi o último ataque da guerra. Vamos olhar para a base primeiro, de novo, antes de começar a análise. Bom, uma coisa que acho que é importante esclarecer antes de começar a fazer as análises. Pentalavalum é uma das melhores estratégias para CV9, mas eu não acho que é a melhor de todas e também não é uma estratégia que você pode fazer em qualquer tipo de base. Eu acho que principalmente agora com essa atualização, com a adição do segundo Air Sweeper, o dispersor aéreo, né, para CV9, ficou cada vez mais difícil você conseguir fazer um Pentalavalum. Mas não quer dizer que não seja impossível. Tem alguns cuidados que você tem que tomar a mais. E, obviamente, que nem eu falei, tem outras estratégias também que são mais fortes, que depois, no futuro, vou tentar cobrir. Mas hoje vamos falar um pouco de Pentalavalum e quais são os aspectos dessa estratégia. Bom, a Pentalavalum, que nem o nome diz, são com 5 lavas. Então você precisa ter 5 lavas, de preferência um lava level 3 no seu castelo, porque cabe no CV9. E via de regra, a composição básica são 20 balões. Tá? E 4 spells de rage. Essa é a composição básica, esse é o tradicional de Pentalavalum, vamos dizer assim. Uh, Desses 20 balões, você pode reduzir até, eu diria, 16 balões. E usar 4, 4 balões ou 20 espaços para fazer o lure do clã Castle, tá? Atrair as tropas do clã. Eu não baixaria para menos que 16 balões, a não ser em casos extremos. Eu consegui já fazer, que nem acho que vocês lembram, um Pentalavalon só com a rainha e 15 balões, mas foi um caso extremo onde eu tinha que usar uma bruxa, tinha que usar outras tropas para fazer o lure, então foi no limite ali, 15 balões com uma rainha, mas não acho que deva ser o caso de você sempre baixar para menos de 16 balões, tá? Então, minha recomendação é fique no 16 e tente fazer atrair as tropas do Castelo do Clã com pelo menos 20 espaços. Mesmo porque se você tiver que gastar mais do que 20 espaços para fazer atrair as tropas do clã, já compensa você jogar um lava logo de cara para atrair as tropas do clã. O que na verdade não é muito bom, né? Você precisa ter pelo menos 5 lavas, ok? Bom, então para começar a estratégia, primeira análise que você precisa fazer, o Clan Castle. Então, você precisa atrair as tropas do clã para fora e matar elas. Existem ataques de Pentalavalon que você consegue fazer 3 estrelas mesmo sem atrair as tropas do clã para fora, porque os Lava Pups que estouram depois que o Lava morre conseguem dar conta, mas não é indicado e você vai depender muito da sorte para que todos os Pups consigam matar as tropas do castelo. Se tiver, por exemplo, um dragão ou alguma tropa, muitos magos, talvez eles não dêem conta, tá? E mesmo porque se você tem que matar a rainha também no meio desse processo, é melhor que seus pups fiquem focados em matar a rainha, que é muito mais importante do que ficar matando as tropas do clã, tá? Então, olhando para essa base, o que é importante? Você tem que atrair as tropas do clã de algum jeito. Minha recomendação aí foi o que eu fiz, foi essa torre arqueira. Obviamente que esse CV9 não é um CV9 maximizado, a torre arqueira ainda é nível 10, não é nível 11. Mas dois balões aqui resolvem o caso, tá? Você consegue atrair porque
Aqui praticamente essa torre arqueira vai começar a atirar muito tarde. Essas duas defesas aéreas também só vão começar a atirar depois que os balões estiverem destruídos, essa torre arqueira. E eles vão caminhar para esse morteiro e vão atrair as tropas do clã. Tá? Então é importante que você tente atrair. Se você não conseguir atrair tudo, pelo menos tentar tirar uma boa parte dos magos que tiver dentro do castelo, que são os que vão realmente matar o seu lava e podem arruinar o seu ataque. Tá? Outra coisa importante para você analisar numa base de Pentalavalum é, obviamente, a posição das defesas aéreas. O ideal é que elas estejam numa posição razoavelmente simétrica. Tá? Elas não podem ser muito assimétricas, senão dificulta muito o ataque. Não que seja impossível. Qualquer base CV9, em via de regra, é possível você fazer um ataque de Pentalavalum. Mas para isso você precisa saber a localização de todos os traps, todas as Teslas e precisa fazer drops um pouco diferentes, em tempos diferentes de lavas e balões, o que exige que você tenha muito mais prática, muito mais conforto com esse tipo de estratégia. Tá? No caso de uma base simétrica como essa, é um pouco mais fácil porque você pode dropar os seus lavas e seus balões de forma simétrica dos dois lados e caminhar do mesmo jeito. Em bases que você tem essa assimetria dos lados, né, vamos supor assim, de cima para baixo, o ideal é que você faça um ataque, uh, que você não faça um ataque pelos lados. Por que é importante nesse caso você não atacar pelos lados? Se você dropar os seus lavas, por exemplo, nessa defesa aérea e nessa defesa aérea, você precisa garantir que essas duas defesas morram quase ao mesmo tempo. Porque no caso de, por exemplo, essa defesa aqui morrer antes, é possível que o lava caminhe para cá. E aí, depois que essa defesa morrer, eles vão caminhar para cá e finalmente para cá. Então você vai fazer uma volta no seu ataque. Não é recomendado porque você precisa dropar os balões nesse sentido. Tá? Então, se por exemplo essa defesa morrer antes dessa, os seus lavas eles não vão caminhar para esse sentido. Eles vão caminhar para baixo. Tá? Então, esse é o cuidado que você precisa ter para analisar qual é a próxima defesa aérea que o lava vai caminhar depois que ele for destruído. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, o ideal é ou você atacar por cima ou por baixo, porque a hora que essa defesa morrer, o lava ele não vai caminhar para esse lado, ele vai caminhar para baixo, da mesma forma desse lado aqui. Tá? Então, nesse caso, você consegue manter o seu ataque sempre caminhando de cima para baixo e os seus balões que estiverem vindo por trás, se você dropar aqui em cima, eles sempre vão caminhar atrás dos lavas, sempre protegidos por eles e destruindo as defesas que estão atrás. Tá? Nesse caso, eu decidi fazer o ataque de baixo para cima, o que também funciona, né? Porque você vai ver que os lavas eles caminham nesse sentido, eles não caminham lateralmente, não tem esse movimento entre esses lados, principalmente porque eu tomei um cuidado de dropar ao mesmo tempo os balões aqui de cada lado. Então, o tempo que eles levariam para destruir essas duas defesas e a defesa aérea é praticamente o mesmo. Tá? Então, você precisa tomar cuidado para escolher o seu ângulo de ataque para não fazer com que os seus lavas caminhem numa direção que seus balões não estejam. Né? Porque, que nem eu falei, se você dropar os seus balões aqui e fizer o drop dos lavas assim, os balões que forem atacar aqui, eles vão caminhar nesse sentido, por cima da base, sendo que seus lavas vão fazer o caminho por baixo, se for destruído primeiro. Da mesma forma, esses balões que estavam aqui embaixo, eles podem fazer esse caminho. Né? E se você destruir essa defesa aqui primeiro, o lava vai fazer o caminho por cima. Então, de alguma forma, você vai estar desprotegido, porque mesmo se você conseguir destruir essas duas defesas aéreas ao mesmo tempo, vamos supor que você consiga fazer as duas defesas destruírem ao mesmo tempo. Esse lava vai caminhar para cá, e esse lava aqui é provável que ele caminhe para cá também, ao invés de caminhar para o lado, porque a distância aqui é maior do que essa daqui. Tá? Então, é preciso analisar as distâncias entre as defesas aéreas quando você vai atacar uma base de Pentalavalum, para que você não tenha esse sentido incorreto dos balões e dos lavas.
tá? Ah, uma coisa também importante, obviamente, é você olhar onde está a posição do Air Sweepers. Então, pode ser que os Air Sweepers eles dificultem o seu ataque. Nesse caso, não tinha tanto problema, porque como eu decidi atacar por baixo, o Air Sweeper só ia entrar em efeito mesmo e por muito pouco nessas três defesas aqui do meio. Eu tentei fazer de uma forma que dropasse balões aqui do lado. Então, os balões que chegassem aqui, eles iam destruir esse canhão e depois iam para Air Sweeper, da mesma forma que Torre Arqueira, canhão e Air Sweeper. Então, meu plano era que quando chegasse no ponto de destruir essas defesas e tivesse que caminhar para as X-Bows, já tivesse muito próximo ou praticamente destruídas os Air Sweepers. Tá? Então você pode atacar sim com dois Air Sweepers desde que a posição seja favorável e você tenha feito uma análise correta da base. Tá? Obviamente que o segundo fator que também importa, além do Clan Castle em termos de defesa, é a rainha. Tá? Então você precisa tomar cuidado com a rainha. No caso de um Pentalavalon, se você conseguir matar a rainha antes do ataque, é melhor. Sempre vai ser benéfico, né? Sempre vai ser mais fácil. Se não for possível, que nesse caso, que a rainha está muito dentro da base e ela não vai sair, é difícil de chegar nela, o ideal é você tentar atacar começar o seu ataque por onde for mais próxima a distância entre a rainha e uma defesa aérea. Tá? Eu poderia também atacar aqui por cima, mas você conta com um pouquinho mais de sorte para os pups matarem ela. Tá? E o que é importante nesse ataque é você prestar atenção onde que você vai dropar o seu Rage Spell, porque a coisa mais importante do Rage Spell num Pentalavalon não é aumentar o dano dos balões ou necessariamente acelerar eles. Principalmente os dois primeiros spells que você for jogar, você vai ter que cobrir uma área onde os seus pups estejam dentro do Rage e comecem a atacar a rainha para matar ela. Porque são os pups que vão matar a rainha no final das contas. Não são os balões e nem são seus heróis. Tá? Os seus heróis você vai usar basicamente para matar as tropas do clã. Então, o plano aqui era dropar dois balões para matar essa defesa aérea, essa torre arqueira, na verdade. Então, dois balões aqui, atrair as tropas do clã para baixo. Aqui embaixo, sim, eu estava pensando em dropar minha rainha. Então, primeiro você tem que sempre começar o drop pela rainha, porque a rainha, a habilidade dela, ela consegue sumir e as defesas miram em outros alvos que tiverem, no caso as arqueiras, né, que ela gera. E logo depois que você ativar a habilidade da rainha, você solta o seu rei e já logo de cara já ativa a habilidade dele. Parece um gasto desnecessário dos heróis, mas honestamente os heróis não vão te ajudar num ataque de Pentalavalon. A melhor coisa que eles podem fazer no ataque de Pentalavalon é realmente matar as tropas do clã e talvez limpar uma ou outra defesa por fora. Obviamente que se a rainha estiver muito para fora, você pode usar o seu rei para matar a rainha. Mas nessas bases que são mais tradicionais, onde a rainha está bem protegida, basicamente os seus heróis só servem para matar as tropas do clã. Tá? Bom, vamos olhar aqui o ataque e enquanto isso eu vou explicando um pouco mais de detalhes sobre essa estratégia. Então, que nem eu falei, 20 balões. Esse aqui é um ataque tradicional de Pentalavalon. Não troquei balões por tropas para fazer o lure, não foi preciso. 4 lavas, se possível, level 2, principalmente se você tiver defesas aéreas no nível máximo para CV9. Tá? É importante ter lava level 2. E, obviamente, um lava no seu Clan Castle. Tá? De preferência, lava 3. Por que é importante você colocar lava no seu castelo e não balões? Porque o drop de balões, como vocês vão ver, ele não precisa mais do que 2 balões para cada defesa. Tá? Não existe nenhuma defesa em CV9 que não seja destruída com 2 ataques de balões. Ou seja, um balão ele demora mais ou menos, se não me engano, ele demora 4 segundos para soltar uma bomba. Se você tiver 2 balões em cima e os dois soltam a bomba logo de cara,
Duas bombas de balões matam qualquer defesa de CV9, sendo que a única exceção são as X-Balls. As X-Balls, se você não tiver balões com Rage, obviamente você vai precisar, se não me engano, de 4 balões, 4 ataques de balões. Ou seja, se chegar 2 lá, precisa de 2 drops, vai demorar em torno aí de 4 a 5 segundos para você matar as X-Balls. Mas o que acontece em geral, você não precisa se preocupar em dropar tantos balões para matar a X-Ball, porque um ataque de Penta-Lava-Loon sempre é um ataque que acaba convergindo para o meio e principalmente em cima das X-Balls, porque são realmente onde tem maior quantidade de hit points para eles matarem. Então é normal você fazer um drop mais aberto no início de Penta-Lava-Loons, de forma que eles convergem para o centro e os dois balões que vocês soltaram de cada lado diferente, eles vão acabar se juntando no meio. Então não precisa fazer dropar muitos balões em uma única defesa. O que, aliás, é um dos erros mais comuns do pessoal. Pegar os seus balões e dropar, por exemplo, em linha, arrastando o dedo, ou se não, dropar sem nenhum critério os balões de qualquer forma aqui. Você começa a dropar só porque acha que vários balões aqui vão fazer mais efeito. Isso é um pensamento errado. O ideal é sempre você dropar dois balões. Tá? Deixa eu fazer dois balões aqui, dois balões aqui, dois aqui, dois para essa torre arqueira e dois para a torre arqueira. No caso aqui, eu gastei dois balões para matar essa torre arqueira e eu estava querendo que os meus balões chegassem nessas torres do mago o mais rápido possível. Tá? Então, além desses dois iniciais que eu dropei aqui, eu dropei mais 4 balões aqui. Porque eu queria que os 4 fossem para esse morteiro e depois os 4 dividissem em pares. Tá? 2 para cada lado. Por isso que eu dropei 2 de cada lado da defesa. Então, se você olhar, tirando os dois balões que eu fiz o lure, ou atrair as tropas do castelo, você tem 12 balões que foram dropados. Tá? Então, dos 20 balões, você gastou 12 para o início do ataque e 2 para o lure. Então, você ainda tem mais 6 balões que você vai poder usar. É sempre bom você guardar balões para o final, porque normalmente as defesas elas vão estar viradas de fora para dentro, né? Quando você começa um ataque por um lado e você precisa de um pouco de mais de velocidade depois para atingir as defesas aéreas que sobram lá em cima, tá? Porque pode ser que seus balões não cheguem a tempo e seus lavas morram muito rápido e você precisa de alguma forma eliminar o mais rápido possível as defesas aéreas. Esse é o objetivo principal do seu Penta-Lava Moon. Tá? Então vamos olhar aqui o ataque. Iniciei primeiro com o lure, então, como eu falei, dois balões aqui na torre arqueira. Você vê que ainda não começou a atirar aqui, só depois que destrói. Aqui a torre arqueira começa a atirar, saem as tropas do clã, e aí já não estava nem preocupado porque já saíram todas. A rainha aqui embaixo para atrair as tropas do clã. Uma coisa importante, você não precisa ativar a habilidade da rainha logo de cara. O importante da habilidade da rainha é que você espere até que os magos cheguem o mais próximo possível para que quando você dropar o rei, o rei consiga matar os magos o mais rápido possível. Tá? Então, contanto, e obviamente você não pode deixar que o mago dê um tiro só na rainha, porque normalmente um tiro de mago level 6 já vai quase um terço do life. Então você espera o momento exato para fazer ativar a habilidade dela e logo depois você já dropa o rei e ativa a habilidade do rei. Tá? Então eu ativei, já dropei, já ativei. Tá? Com isso você garante que você mate todas as tropas do Clan Castle. Ok, uma vez que você matou as tropas do Clan Castle, você já dropa. Eu poderia ter dropado já os balões logo de cara aqui. Confesso que seria até melhor logo de cara ter dropado os 4 balões no meio. 2 lavas de cada lado bem abertos. Por que é importante você não dropar os lavas muito juntinhos? Você tem que tentar, com esse drop inicial dos lavas, atrair a maior quantidade possível de bombas e minas aéreas que tenham no caminho, para que seus balões não sofram realmente nenhum tipo de ataque. E também você garante que dessa forma você atrai a maior quantidade possível de defesas, que às vezes elas só vão começar a ser atraídas quando chegar muito próximo da defesa aérea. Então é importante você ter uma certa distância entre os lavas na hora que você fazer o drop deles. Tá? Então, seguindo, 2 balões de cada lado.
2 balões nas torres arqueiras e mais 4 no meio. É importante você olhar também o timing que você vai dropar as suas tropas. Ah, como essa torre arqueira estava em distância de ataque dessa defesa aérea, o ideal seria matar primeiro essa defesa, essa torre arqueira, matar essa defesa aérea e o lava ia andar para esse lado. E só dele andar um pouquinho aqui, se não me engano, se ele chegasse nesse ponto, essa defesa aérea já ia começar a atirar no lava e meus balões aqui não iam ser atingidos. Eu sei que mesmo chegando nessa torre arqueira, ele ainda não vai atingir, mas se ele caminhar um pouquinho aqui, os balões caminharem um pouquinho para esses canhões, eles começam a ser atingidos. É um pequeno detalhe, mas é importante que quando você faça o ataque de Pentalavalon, você crie, que nem eu sempre digo, né? Uma onda de destruição. Você tem que tentar fazer tudo caminhar no mesmo sentido e não pode deixar para trás é, nenhum tipo de defesa que possa depois fazer com que seus balões tenham que dar um caminho e voltar, chegar aqui no final, destruir a última defesa, eles têm que voltar para pegar alguma defesa que ficou, tá? Então é importante tentar seguir esse caminho e cobrir todo um lado que você decidiu atacar. Se você decidiu atacar por baixo, tenta cobrir todas as defesas do lado de baixo, tá? É importante porque dessa forma, os seus balões que vão aqui para o meio, eles, por exemplo, esses balões aqui, a hora que eles destruírem essa torre arqueira, vamos supor que eles caminhem para cá, para esse morteiro. Evita que, por exemplo, você tenha um desvio dos balões do centro. Então, quanto mais você cobrir as áreas externas, mais você garante que eles vão realmente caminhar para o centro da base, que é para onde você precisa que eles vão. Tá? Ok. Ah, e obviamente não dropar mais do que 2 balões, porque se você dropar mais do que 2, os outros balões que chegarem atrás, eles estão praticamente sendo desperdiçados. Eles não estão atacando, tá? Vocês vão ver que esses 4 aqui eu dropei, mas já com o objetivo de que eles separassem e fossem para as Torres dos Magos. Então, eu, esses 2 balões aqui que estão vindo atrás, eles praticamente não atacam. Eles só perdem tempo, eles não estão fazendo nada, eles só estão caminhando junto com os outros balões e não estão fazendo efetivamente nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de dano na base, né? Então, por isso que é importante você não dropar mais do que 2 balões por defesa. O balão se você for ver, ele tem não dano por segundo, mas o ataque em si dele é o mais forte do jogo, o balão 6. Tirando obviamente os heróis ou qualquer coisa do gênero, mas das tropas normais, o balão level 6, uma bomba dele é o ataque mais forte que tem, para CV9 e até para CV10. Então só 2 são necessários, você não precisa mais do que isso. Tá? Ok, seguindo o ataque aqui, importante o Raid Spell, tá? Que nem eu falei, os 2 primeiros Raid Spell não vai ter muito jeito. Apesar de você não acelerar os seus balões logo de cara, é importante que o seu Raid Spell seja em cima do lava. Ou no caso aqui, obviamente, vai ser sempre em cima da defesa aérea. Porque quando ele vai explodir lava pubs para todos os lados. Tá? E é importante que você tente fazer com que a maior parte desses lava pubs voltem para atingir a rainha. E como você precisa tentar manter o seu ataque caminhando numa mesma velocidade, minha recomendação é que com uma base simétrica dessa, você drope os raids no mesmo local dos dois lados. Que isso garante que você tenha um ataque fluindo com uma velocidade mais constante. Tá? Porque não é muito bom quando você tem um lado caminhando mais rápido que o outro. Você acaba tendo um lado desprotegido, ou um lado sendo atingido por mais defesas do que o outro lado. Então é sempre importante tentar manter num ataque de Pentalavalum, um ataque com uma velocidade constante dos dois lados. Tá? Nesse caso, quando você tem lava dos dois lados. Tá? Ok, então esse primeiro Rage Spell é super importante, você não pode dropar ele para acelerar os seus balões, você tem que dropar ele realmente para que os pups que vão explodir aqui corram atrás da rainha. Tá? Então você viu que os pups eles já começam a atacar a rainha, né, porque ela está atacando outros balões, outras tropas, então eles já estão aqui atacando. Perdi um pouco aqui, mas ó. Depois que você dropa os seus 2 primeiros raids, alguns segundos depois você já pode dropar o seu quinto lava. Tá? Você pode, se quiser, dropar primeiro o seu lava 3 para resistir mais aqui, não tem problema. Pra mim acho que não faz tanta diferença. Você pode começar dropando. Pelo fato de tentar ser mais simétrico dos dois lados,
eu prefiro dropar os meus 4 lavas iguais. Tá? Esse é o único motivo. Eu também não tenho que ficar trocando lá a unidade para apertar outro botão para depois dropar de novo. Então isso fica um pouco mais fácil você dropar 4 ao mesmo tempo. Mas pode sim dropar o lava 3 antes. Agora, o que é importante, como saber de qual lado você dropar o seu lava? Via de regra, você precisa escolher o lado onde tem a rainha, tá? Porque normalmente a rainha é a que realmente desbalanceia um ataque de lava long e um lado fica mais fraco que o outro. Então você tem que prestar atenção para qual dos dois lados, ou para qual dos dois lavas, né, de cada lado ela vai atacar. No caso aqui já estava um pouco mais óbvio que ela ia começar a atacar para o lado direito, então eu já sabia que eu tinha que dropar o meu lava 3 aqui nessa defesa. Tá? E é sempre importante dropar depois. Nunca drope, por exemplo, eu já sei que a rainha vai ser atacada, vai atacar desse lado, então já vou dropar 3 lavas aqui. Não é muito recomendado, porque se no caso aqui fosse uma torre arqueira, você poderia atrair a atenção da torre arqueira com muito mais facilidade e poderia depois dropar os seus balões. Tá? Então, sempre é bom você, aqui por exemplo, essa torre arqueira está atacando um lava, então você consegue ter certeza de que dropando por cima você vai proteger melhor os seus balões que você vai dropar depois, porque como eu falei, tinha 6 balões, já dropei 2 aqui, então é sempre bom você guardar alguns balões para pegar a parte de trás da base. Tá? Desses 6 eu vou dropar mais 2 aqui e um de cada lado, porque essas torres arqueiras são level 10, não são level 11, então por mais que meus balões morram para as torres arqueiras, ele só precisa de um drop de bomba e mais a queda do balão já mata uma torre arqueira level 10. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, a rainha ainda está de pé, mas esse lava ele já vai estourar e os pups que sobrarem desse lava aqui, eles vão correr atrás da rainha e matar ela. Bom, então depois que você dropou o seu Clan Castle e já dropou os seus balões aqui, tá na hora de você dropar os seus últimos spells. Tá? Estão caindo aqui. E como é que você sabe onde que você tem que dropar? O importante desses outros 2 spells, aí já não é mais você tanto cobrir a rainha, tá? O importante é, como eu falei, tentar fazer de forma simétrica, né? Então, tentar dropar em lugares simétricos da base, mas o mais importante é que você não dê um overlap em relação ao primeiro, então não tenta ficar um em cima do outro, mas tentar dropar os raid spells de forma que eles continuem no raid. Tá? É praticamente para você dar continuidade ao raid que seus balões estão aqui embaixo. Porque eles, na verdade, eles precisam mais acelerar e chegar logo nas defesas aéreas que estão em cima do que realmente aumentar o dano. Obviamente que vai ajudar muito a aumentar o dano para as X-Bows. Mas como você já tem muitos balões que começam a se juntar aqui, tanto faz ter raid ou não. Tá? É natural que você tenha um agrupamento de balões no meio da base. Por isso que é bom você deixar os balões para droparem depois na parte de trás da base. Tá? Bom, então, deixa eu seguir aqui. Então, os 2 raids, os pups começam a atacar a rainha, você vê que ela já está quase morrendo. E os drops dos balões em seguida. Né? Que nem eu falei, 2 aqui, um aqui, um aqui. E os balões já estão chegando aqui para matar essa defesa aérea. Como estava muito perto aqui, vai sobrar até lavas vivos, mas via de regra o ideal é que os lavas todos eles morram, porque quanto mais pups você tiver no final, melhor é para você limpar o restante da base. Tá? Então olha isso que é bom de você fazer um drop separado. Nesse caso, mesmo depois que eu já passei da metade da base, você tem balões praticamente espalhados não mais do que 2 ou 3 para cada defesa. Aqui no caso, se não me engano, só tem um balão para esse, um balão para esse, um ou 2 para esse. Tinha 2 balões aqui, 2 balões aqui, tinha mais 2 aqui. Então é importante que você tente separar o máximo possível os seus balões para que eles cubram uma área maior e deem mais dano por área. Tá? Então seguindo aqui, eles já matam muito rápido. O Pentalavalon é um dos ataques mais rápidos que eu já vi. Acho que eu já consegui fazer um ataque de Pentalavalon em 1 minuto e meio, considerando lure, considerando drop, considerando tudo. 1 minuto e meio de ataque. Tá? E o restante da base, obviamente, você vai limpar com seus pups. Os heróis eles podem até morrer, que não vai fazer tanta diferença. Você vê que tem 2 lavas vivos ainda, o ideal seria que eles tivessem estourado.
Se eles tivessem estourado, eles obviamente terminariam de limpar essa base muito mais rápido. Mas o restante é simples. Aí você não tem que fazer mais nada, já não tem mais o que, você só tem que ficar olhando e esperar a base ser destruída. Ok. Depois eu tento mostrar outros vídeos de Pentalavalon. Como eu falei, o Kida fez alguns ataques bons. Mas eu gravo em outro vídeo para não ficar muito longo esse. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, abraço, até mais, tchau, tchau.